Começa agora o Xadrez Verbal. Felipe, se você espera que eu diga bom crepúsculo, eu não direi, pois não sou o Matias Pinto, Leandro e a mim substituindo. Muito feliz em fazer parte do Xadrez Verbal, principalmente porque o motivo da falta de Matias Pinto é muito bom. Começou o ano e eu te desejo feliz 2016 e oi. Te desejo oi. Tá bom? Oi pra você também, Leandro. Ótimo 2016 pra você, pra todos os nossos ouvintes, pro Chico Patti, pro Matias. Inclusive temos um recado gravado do Matias Pinto, não é? Temos. Você quer ouvir já? Ele vai pra... Então põe aí. Vamos contextualizar. Dale, Matias. Ouvintes da Central 3. Nessa madrugada, enquanto eu e Felipe preparávamos o roteiro deste programa, fui chamado pela minha esposa que estava com contrações. Por esse motivo, estou gravando esse recado de uma maternidade na zona sul de São Paulo, enquanto espero pelo Martim ou a Violeta. Não estarei presente também nas próximas edições do Xadrez Verbal, mas para não deixar os ouvintes sem uma dica musical, aqui vai o som do Face da Morte com a música Bomba H, que tem tudo a ver com essa semana que passou. Até a próxima. Martim ou é Violeta, ô Felipe? Ainda não sabemos, né? Mandei uma mensagem pro Matias agora há pouco. Não, mas eu quero o palpite. Ele não respondeu. Palpite? Olha, é difícil. Acho que os dois times vêm para buscar a vitória, para conquistar os 3 pontos. Né? Não sei. Eu vou ficar em cima do muro. E a Face da Morte, a gente ouve agora ou ouve no fim? Vamos ver agora? Não, é no fim. É no fim, né? É no fim. Perfeito. Nós vamos ouvir... Então, depois a gente vê como é que a gente faz com a trilha sonora, mas essa música é no fim. E antes de começarmos o programa, né, hoje os próximos programas serão apresentados pelo caríssimo Leandro e a mim, pelo motivo que você já sabe, mas é verdade, né? O Matias ia participar do programa de hoje, já que estava rolando um pequeno atraso. Na verdade, acho que era uma trollada do bebê que vem por aí. Eu fui tirado de Mongaguá para cobri-lo nesse programa, inclusive. Meu Deus. Enfim, mandou um abraço pra todo mundo, mandou várias mensagens nas últimas semanas pedindo a volta do Xadrez Verbal, pedindo a volta do podcast, especialmente porque o mundo não colaborou muito, né? Todo dia tinha uma notícia não muito agradável. Pra quem não sabe, nós tivemos o podcast de fim de ano que não foi pro feed, teve alguns que disseram que não iam ouvir, justamente porque fica complicado de ouvir sem estar no feed, mas enfim... Podcast sobre Jerusalém. Quem não ouviu, recomendo que ouça. Quem chegou agora, né? Porque eu espero aí que todo mundo feliz com a volta de Xadrez Verbal divulgue bastante o podcast, mostre pros amigos, mostre pros professores, mostre pra família, todo mundo. E... né, como foram muitas pessoas que mandaram esses recados, não dá para citar todo mundo por nome, infelizmente, ou felizmente, né, já que foram muitos, aproveitar uma pequena errata do último programa, né, todo mundo já nem deve mais lembrar, mas enfim, o Matias falou que o último país a abolir a escravidão na história foi a Arábia Saudita, mas não, foi a Mauritânia, em 1981, porém sem leis criminais. Ela apenas adotou leis criminais sobre a escravidão em 2006. Isso quer dizer que durante muito tempo a escravidão foi proibida, mas você não tinha como coibir, né? Então, inclusive, ela ainda existe na Mauritânia, assim como ainda existe no Brasil e em vários outros lugares do mundo, infelizmente. Para quem quiser mais informações sobre isso, vai aqui no Xadrez Verbal, no post de Xadrez Verbal, no post do podcast, vai ter algumas recomendações de textos. Uma delas é uma cronologia da abolição da escravatura da Revista de História da Biblioteca Nacional. E um último esclarecimento, nós pretendíamos começar o ano com um convidado especial. Por conta de agenda, não deu certo, mas ele estará aqui semana que vem. Não vou revelar o nome ainda, meu caro Leandro. Vamos girar? Vamos. Giro de notícias. Partido Popular vence as eleições espanholas, meu caro Felipe. O Partido Popular, o PP, do Mariano Rajoy, levou as eleições na Espanha. O PP é o partido de centro-direita, por assim dizer, é o partido alinhado, por exemplo, com o Partido Conservador britânico. Só que ele não conseguiu com uma coalizão governamental, já que a Espanha também é um governo parlamentar
Então o PP teve a maioria dos votos, ganhou, mas talvez não leve, já que o Podemos, que é o partido de esquerda, o novo partido de esquerda, né, nós temos o Partido Socialista, o PSOE, que é o partido de centro-esquerda. Fazendo uma comparação, é o PT da Espanha. Sim. E o Podemos é o partido mais à esquerda, um partido novo, conseguiu muitos votos. Então, pode ser que, caso esses dois partidos consigam formar uma coalizão, eles consigam formar o governo. Inclusive, alguns analistas dizem que a Espanha pode viver aí alguns meses de instabilidade política até conseguirem formar um novo gabinete. Lembrando que o desemprego no país chega a 21%, ou seja, a situação econômica do país também não colabora para uma situação política, tal qual um certo país sul-americano. Não sei se você conhece. União Europeia prolonga as sanções a Moscou por mais 6 meses. São aquelas sanções por conta da crise na Ucrânia. O bloco, né, a União Europeia, chegou à conclusão que a Rússia não está seguindo o que ela acordou no acordo de paz em Minsk, o chamado Minsk II, em fevereiro de 2015. E as sanções têm como alvo principalmente as finanças e a energia da Rússia, além de um boicote armamentista. Né? Nossos ouvintes mais antigos talvez se lembrem que alguns meses atrás a Rússia ia comprar 2 navios muito modernos, muito grandes, 2 porta-helicópteros da França. Porém, essa política da União Europeia bloqueou essa venda e a França repassou os navios ao Egito. Inclusive, a Rússia recebeu o dinheiro de volta, porque já havia pago pelos navios, mas aí a União Europeia decidiu manter as sanções por mais 6 meses. Felipe, Boko Haram força 1 milhão de crianças a deixarem escolas. Essa notícia é de 22 de dezembro, né? Apenas avisando aqui nossos ouvintes. Nós teremos 3 blocos de giro de notícias para conseguir fazer uma recapitulação de tudo que aconteceu na última semana. Vai longe o programa hoje, hein? O programa de hoje vai ser longo. Embora não tenhamos... Né, o bloco latino-americano vai ficar desfalcado, né? Com a ausência do Matias, né? Mas, enfim... Na Nigéria nós tivemos aí cerca de 1 milhão de crianças que deixaram escolas. Na verdade, hoje na Nigéria nós estamos tendo uma área que está sem governo, que conseguiram afastar o Boko Haram de controlar essa área, porém ainda é uma área sem conflito. E várias pessoas, temendo que seus filhos sejam sequestrados para ser usados como criança-soldado, como crianças-bomba, como escravas sexuais, mandam seus filhos ficarem dentro de casa ou então estão saindo da região. Então nós começamos a ter uma crise, inclusive, de deslocamento, de deslocados na região da Nigéria. Não mais uma crise de terrorismo, de guerra civil, mas também uma crise de deslocados. Ainda na África, Felipe, o Zimbábue usará a moeda da China para estreitar os laços com Pequim. É mole? A China hoje é o maior investidor na África, né? Grande parte das obras de infraestrutura africana são feitas hoje com capital chinês. A China, quando fez a sua primeira operação militar fora das águas do Oceano Pacífico, do Mar Amarelo, fez ali na região da Chifre da África, como uma forma de participar dos esforços internacionais contra a pirataria na costa da Somália, porém não era uma coincidência de ser na África, né? A China está aumentando cada vez mais sua influência econômica, geopolítica na África, e um marco muito forte disso é que agora o Zimbábue, do ditador Robert Mugabe, vai começar a usar a moeda chinesa como uma moeda internacional, vai começar a usar o yuan como uma moeda internacional e também vai começar a aceitar o yuan, no comércio de Zimbábue. Né? Eu não sei o gentílico de Zimbábue, então não vou arriscar aqui. Mas, enfim, o camarada vai ali na loja de souvenirs, quer levar um presentinho para a esposa que ficou em Pequim, vai poder pagar em yuan. Não vai precisar passar na casa de câmbio. Então, é um marco muito forte, né? Quando uma moeda passa a ser aceita, né? A história da influência geopolítica recente é uma história das moedas, né? A libra esterlina no século XIX, depois o dólar, e agora nós temos o yuan entrando na África. É um marco, mas é um yuan. Não é um marco. Só quem veio antes do euro vai entender essa piada, meu caro e a mim. Só quem tem nossa idade. Vamos para a coluna aberta.
Coluna aberta. Felipe, você usou pager? Não usei pager. Teletrim? Eu sou mais novo que você, Leandro. É, né? E não sou médico. Entendi. Porque eu não sei se for por pager ou por SMS ou por e-mail, mas o Brasil mandou um recado à Venezuela. Abre aspas. Não há lugar para soluções fora da institucionalidade. Traduza. Aperta o SAP. Nossa coluna aberta será, como tem sido nos últimos programas, um bloco de América Latina. Infelizmente não teremos aqui o Matias, que é nosso expert nos vizinhos, inclusive no futebol latino sul-americano, né? Ele que acompanha a segunda divisão do Bolivianão. Ele tem as ruas decoradas na cabeça. É impressionante. Mas então vamos começar aqui pela situação na Venezuela, né? O Itamaraty lançou uma nota celebrando a inauguração da nova Assembleia Nacional Venezuelana, dizendo que o governo brasileiro acompanha com atenção e interesse os desdobramentos das eleições legislativas venezuelanas e colocou um recado firme, dizendo que não há lugar na América do Sul do século XXI para soluções políticas fora da institucionalidade e do mais absoluto respeito à democracia e ao Estado de Direito. Foi um recado bem forte às atitudes, como brincamos por aqui, imaturas do Maduro. O Clóvis Rossi até batizou sua coluna na Folha de Brasil dá um basta ao bolivarianismo. Eu não chegaria a tanto, porque essa ligação, suposta ligação tão forte assim entre Brasil e o chamado bolivarianismo nunca foi tão forte, como falamos aqui já das relações, por exemplo, Brasil-Bolívia. E no caso da Venezuela, o Brasil já vinha dando algumas reprimendas à Venezuela, teve o problema da indicação do Nelson Jobim à missão eleitoral da Unasul. Porém, o Brasil deixou claro que, se a oposição foi eleita, no caso do parlamento venezuelano, a oposição deveria assumir, ponto final. O Maduro estava crescentemente diminuindo os poderes da Assembleia Nacional, inclusive sua última peripécia, para noticiarmos aqui, é que ele tirou do poder da Assembleia Nacional, do Legislativo, o poder de nomear o diretor do Banco Central. Ou seja, ele tirou parte da política, do poder sobre a política econômica da Assembleia Nacional. E o Brasil deixou claro que isso não poderia ser aceito. Lembrando que, algum tempo atrás, nós tivemos a visita do Macri, recém-eleito ao Brasil. O Macri cogitava, inclusive, pedir a suspensão da Venezuela, do Mercosul, por quebra da cláusula democrática. E isso apenas não ocorreu justamente porque a oposição foi eleita. O Macri retirou a sua objeção à Venezuela por conta da eleição da oposição, da vitória eleitoral da oposição. O Maduro disse que desafia a oposição a convocar um referendo para derrubá-lo, para tirá-lo do cargo, porque hoje nós teremos um problema na Venezuela, que nós teremos um governante, um presidente, no caso Maduro, que não vai ter absolutamente quase nenhum apoio na Câmara, já que boa parte das cadeiras da Câmara, mais que a maioria, é agora nas mãos da oposição. Só que, ao mesmo tempo, a oposição talvez não consiga articular uma oposição que de fato tire o Maduro. Por quê? Porque, talvez surpreendidos pelo tamanho da sua vitória, a oposição venezuelana já rachou. No final do ano, ela já rachou, justamente por não conseguir alcançar um acordo para quem será nomeado o presidente da Assembleia Nacional. Uma coisa que acontece inclusive em outros países sul-americanos, novamente evocando um outro país, que, por exemplo, com o mesmo partido tem uma ala pró-governo e uma ala contra o governo, e aí o cara escreve uma carta, esse tipo de coisa, mas a própria oposição Venezuela já está rachada, justamente pela surpresa do tamanho da sua vitória. Então agora eles sabem que o prêmio a ser alcançado é maior. Se você consegue articular todas essas cadeiras em torno de uma voz de consenso, você em última instância consegue ter o poder nas suas mãos, ou então travar a presidência. E em última instância travar até mesmo o país. Então na Venezuela hoje nós temos esse novo problema.
que é um racha dentro da oposição, que a oposição tem 112 cadeiras contra 55 do Maduro. Só que dentro desse bloco de 112, um partido com 33 já está sinalizando ser, digamos assim, uma terceira força, que é um dos principais partidos do país, o Primeira Justiça, o PJ. Agora, saindo um pouquinho da Venezuela, né, aproveitando aqui, muitos ouvintes também mandaram lá nas redes sociais, né, que nós tivemos um bate-boca entre representantes da Venezuela e da Argentina na última cúpula do Mercosul, lavando roupa suja em público, né, a Argentina pedindo liberdade para presos políticos, a Venezuela debatendo acusações, dizendo que são assuntos internos, enfim. Então vamos falar um pouquinho da Argentina, né, no dia 20 de dezembro, o novo chefe do Banco Central argentino, perdoem se a pronúncia estiver errada, né? O Federico Sturzenegger, acho que ele é parente do Arnold. Vai estar no nome. Impõe respeito. Ele disse que a Bolívia é a sua referência em política econômica. Né? Isso talvez tenha causado arrepios na nuca de muita gente que... tanto que votou no Macri, ou quanto que comemorou a eleição no Macri, por exemplo, aqui no Brasil, como um símbolo das vitórias eleitorais que a direita conseguiu no continente, no continente sul-americano, né? Aí a gente vai na definição geográfica se é continente ou não. Né? No caso da Argentina, hoje nós estamos com uma situação de, não vou dizer radicalização, porém, nós temos os primeiros... A Argentina está começando a sentir os primeiros efeitos da eleição Macri, e isso está, obviamente, fazendo com que a oposição argentina comece a ter as suas primeiras posições. A primeira questão, talvez a mais importante, inclusive para o Brasil e para os brasileiros, é que nós tivemos o fim do controle cambial na Argentina, noticiamos isso aqui, né? A Argentina, Kirchner, que tinha 6 cotações para o dólar, salvo engano, e o Macri acabou com isso, o Macri deixou um câmbio mais solto e um câmbio unificado, ou seja, o dólar agora tem apenas um valor em pesos. Porém, isso fez com que o dólar valorize muito, o dólar hoje está valendo cerca de 14 pesos argentinos. Na minha opinião, aí entra um pouco análise. Isso é algo que tinha que ser feito, porque é inconcebível um país ter 6 cotações para uma mesma moeda, dependendo do seu uso. E, na verdade, a origem desse problema na Argentina não é nem nos Kirchner, é no Menem, que você certamente vai se lembrar. O governo Menem pareou o peso com o dólar na Constituição argentina. Quando o dólar sofreu uma primeira flutuação, isso quebrou a Argentina. A Argentina tem uma relação traumática com o dólar tem cerca de 15 anos. E ficou pagando por esse preço. Então, uma hora isso tinha que ser feito. Você soltar, digamos assim, o câmbio, unificar esse câmbio. Ele foi para a estratosfera. E por que isso influencia muito os brasileiros? Primeiro, porque voltaremos a ter muitos turistas brasileiros em Buenos Aires, né? Quem pretendia ir para ver um jogo no Monumental de Nunes, em La Bombonera, no Novo Gasômetro, pode ir. Mas principalmente isso favorece as exportações brasileiras para a Argentina, né? Agora a moeda argentina estando um pouco... a Argentina buscará justamente mais dólares para diminuir essa cotação. Então isso pode facilitar o comércio bilateral entre os dois países. Isso favorece o Brasil, uma valorização do dólar na Argentina, melhor dizendo. Só que isso, obviamente, influencia os preços dentro da Argentina, né? Vai influenciar os preços de, inclusive, bens de consumo cotidiano. Né? Então isso começa a gerar alguns dos primeiros protestos contra o Macri, que o Matias trouxe bastante aqui no último programa, inclusive ele foi bastante criticado por isso, depois a gente vai chegar nisso um pouco. Então a Argentina hoje ela está um pouco dividida. Você tem uma parte da população que está num clima de muito otimismo, inclusive tem uma matéria da Silvia Colombo na Folha sobre isso, a Silvia Colombo que já esteve no Conexão Sudaca, aqui da Central 3, comentando justamente as eleições por lá. Toda sexta, 20 horas, ao vivo na Central 3. Exatamente. Fazendo aqui um pequeno jabá. Né? Mas nós temos uma parte da população argentina que está num clima de otimismo, de que agora as coisas estão entrando no eixo, agora as coisas vão se normalizar, esse tipo de pensamento. E você tem outra parte da população argentina que está num clima de muito pessimismo, porque acha que a conta vai sobrar para eles.
E aí entram algumas das decisões polêmicas do Macri, como uma que já tínhamos tratado aqui, né, o Macri acabou com a lei de médios, né, além de encerrar com a lei de médios, ele também acabou com os órgãos que fiscalizavam a lei de médios. Ele criou o Ente Nacional de Comunicações, que terá função, segundo o seu chefe de gabinete, o Marcos Penha, disse que acabou a guerra contra o jornalismo na Argentina, contra o periodismo. Então nós temos aqui uma série de medidas que foram criticadas na Argentina, e principalmente a questão da nomeação dos juízes para a Suprema Corte. Foi algo que o Matias também falou no último programa, e aí era uma coisa que ele pretendia falar um pouco mais no programa de hoje, talvez ele fale quando ele voltar, infelizmente vai ficar essa lacuna, né? Mas desde 1862 que um juiz da Suprema Corte não era nomeado diretamente pelo presidente. É muita coisa. Não, é muito. E assim, era um mecanismo jurídico praticamente abolido. O Macri foi buscar isso do tempo do caudilismo na Argentina, praticamente. É como se a Dilma nomeasse um juiz para STF sem passar pela indicação ou da OAB ou do CNJ, que normalmente indicam, e sem passar pela aprovação do Legislativo. Né? Simplesmente põe o cara lá e acabou. Né? Mesmo os nomes mais polêmicos do STF brasileiro, como o Fachin, foi um cara que passou por uma sabatina de 12 horas no Senado Federal. O Senado poderia ter dito não para ele. Na Argentina não teve isso. E só para encerrar esse primeiro momento aqui da Argentina, né, no ano passado o Matias fez algumas críticas ao governo Macri. Para quem quiser buscar também outras informações, sempre comentamos aqui, né, de que sempre busquem bastante fontes de informação, critiquem, usem o senso crítico, inclusive contra a gente. Né, tem um texto do Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, na qual eu não concordo com muita coisa, porém também estará linkado aqui embaixo. É um texto na Folha de São Paulo, chamado O Farol Argentino, em que ele coloca algumas análises, e obviamente é um cara de peso, né? Você pode discordar, mas você tem que ouvir um cara como o Henrique Meirelles, nem que seja justamente para discordar melhor, sobre essa liberalização da economia argentina. Né? Porém, infelizmente, a maior parte aqui das questões sobre a Argentina ficarão para quando o Matias voltar, já que eu não me arrisco a ter o mesmo domínio do assunto sobre ele. Ainda na América do Sul, passando por uma pincelada aqui, nós tivemos no final do ano a cúpula do Mercosul, na qual a Argentina, nosso vizinho, quer agora, com esse novo governo, incluir produtos agrícolas no acordo entre Mercosul e União Europeia. Isso pode, inclusive, arrastar um pouco mais as negociações, porque a entrada de produtos agrícolas na União Europeia sempre foi muito complicada. A própria estrutura de produtos agrícolas dentro da União Europeia sempre é um assunto muito delicado, já que você, com a expansão da União Europeia para o leste, especialmente a Polônia, você abrangeu países com uma forte produção agrária, e isso acaba criando segundo, né, a retórica dos países mais antigos da União Europeia, como França, especialmente, acaba criando uma concorrência desigual interna ao bloco. E, curiosamente, na cúpula da Mercosul, como nós tivemos a saída do Joaquim Levy do Ministério da Fazenda durante a cúpula, nós tivemos uma troca na missão brasileira durante a cúpula do Mercosul. Não é a primeira vez que isso acontece, mas é sempre curioso quando acontece, né? Já que nós tivemos a mudança no Ministério da Fazenda, e o Ministério da Fazenda faz parte dessa cúpula, dessas negociações, e o Mercosul pediu uma reunião para agora, o começo de 2016, com a Aliança do Pacífico, né, que é um grupo econômico formado pelos nossos vizinhos da costa pacífica, que inclusive nós temos o Tratado de Comércio Transpacífico agora também. Pediram uma reunião para, quem sabe, conseguirem agendar, fazerem um bem bolado entre os dois blocos, alguma coisa assim. E, obviamente, quando tivermos mais notícias sobre isso, falaremos. No Chile, no final do ano, o Congresso chileno aprovou a gratuidade nas universidades. Era um assunto delicado que gerou vários protestos no Chile nos últimos anos por conta do crédito universitário, que causava um grande endividamento dos alunos. O cara saía da universidade já completamente endividado. Né? Um cenário que às vezes acontece muito nos Estados Unidos. Né? E o governo chileno aprovou essa questão da gratuidade, que é um assunto que vem desde o do governo Pinochet,
debatido lá no Chile, um assunto muito, muito sensível à população chilena, a questão da educação gratuita, especialmente a educação superior, né? O Congresso chileno aprovou a gratuidade, ou seja, não foi uma canetada da Bachelet, foi aprovado pelo Congresso. Na Colômbia, as Farc anunciaram que talvez a paz não seja assinada em março, alguns projetos pendentes precisam ser negociados, já noticiamos isso daqui, já falamos disso aqui, que é basicamente a anistia e a participação de membros das Farc, de ex-membros das Farc, em eleições e também a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que é uma das principais demandas das Farc. Ainda na Colômbia, ela legalizou a maconha medicinal, mas ela deve ser produzida localmente. Né? Eu prevejo muitos casos de glaucoma na Colômbia. Eu prevejo que a Colômbia vai passar por uma epidemia de glaucoma. Né? Mas, enfim, inclusive vai ter um incentivo à produção local, veja só. Né? Na Bolívia, ainda depois falaremos mais do nosso querido Brasil. Na Bolívia, com uma notícia mais de curiosidade, mandada, obviamente, pelo Matias, né? Eu tenho certeza que ele já tinha uma piada planejada com isso. Né? Nós estamos tendo na Bolívia, né, o debate público, o debate eleitoral sobre o referendo, que pode estender a capacidade de reeleição do presidente boliviano. Falamos disso aqui nos últimos programas, inclusive. E um dos programas do Evo Morales é uma paródia com Guerra nas Estrelas, na qual o Evo Morales é um Jedi. Então você que gosta aí de Guerra nas Estrelas, procure aí no YouTube, tem na CNN em espanhol, tá? Evo Morales hace campanha a favor del referendo com paródia de Star Wars. Né? Tem na CNN em espanhol uma notícia de 29 de dezembro, você procure aí pra assistir, caso você queira, mas enfim, e aí chegamos aqui... Ao Suriname. Não. Tá. Inclusive, eu estou falando muito, meu caro Leandro. Você pode falar mais. As fãs gostam da sua voz. Essa informação é mentirosa. Não é que seja mentirosa, é que nunca chegou até nós, né? Pelo menos pelo público do Xadrez Verbal. Olha que eu não sei, hein? Olha que eu não sei. Já ouvi relatos. Você tem fãs. Você tem fãs. Brasil, Felipe, apesar de veto, Israel pressionará o país a aceitar embaixador, é isso? Então, nós temos, no final do ano, nós tivemos o reacender da polêmica entre Brasil e Israel sobre a nomeação do Dani Dayan, que é o indicado pelo governo israelense a ser embaixador no Brasil. Qual o motivo da principal, não vou dizer veto, mas restrição brasileira ao Dani Dayan? Por ele ser um líder do movimento dos colonos, dos assentamentos israelenses na Cisjordânia. Ele não chega a ser um fanático religioso, trataremos mais desse assunto, inclusive, semana que vem, com o nosso convidado. Porém, a questão o Brasil não reconhece nenhum desses assentamentos. O Brasil reconhece esses assentamentos como ilegais em território palestino. O problema também do Dani Dayan é que ele não reconhece uma solução de 2 estados. Ele acredita apenas em um estado. Ele acha que os palestinos eventualmente se tornariam cidadãos israelenses. E o Brasil não reconhece essa solução também. O Brasil defende uma solução de 2 estados com a Palestina baseada nas fronteiras pré-1967. Antes da Guerra dos 6 Dias, foi uma guerra considerada uma guerra de agressão por parte de Israel. Então, o motivo político, motivo geopolítico, motivo de política internacional dessa restrição é esse. Só que qual foi o desenrolar dessa crise? O governo israelense foi extremamente grosseiro ao nomear um cara abertamente, publicamente, sem antes ter consultado o Brasil. Isso é de praxe. Né? Não é a primeira vez que um país eventualmente recusa um embaixador do outro, só que normalmente isso é feito em canais extraoficiais, em canais reservados, justamente para evitar uma cisão pública. E o Benjamin Netanyahu, primeiro de Israel, não apenas foi grosseiro em nomear esse nome ficou ótimo, né? Em nomear publicamente o Dani Dayan, antes de qualquer contato com o governo brasileiro,
Mas ele insiste no tema, tanto que no último domingo de 2015, no dia 27 de dezembro, ele convocou uma reunião com os seus principais elementos de política externa para como lidar com essa situação brasileira. Já que o Brasil não apenas é um país relevante no cenário internacional, algumas pessoas podem achar que não, mas é também um importante parceiro econômico israelense. Né? Não custa lembrar que, inclusive, o Celso Amorim, antigo ex-chanceler e ex-ministro da Defesa, né? Um abraço pro querido William do Ministério da Defesa, inclusive, que sempre nos ouve, o William Paulino. Ele disse que a relação Brasil-Israel, se ela complicar, afeta muito as Forças Armadas brasileiras, porque o Brasil compra muitos sistemas, mísseis de Israel. Então, é uma relação importante para os dois países e o Benjamin Netanyahu está insistindo, digamos assim, nessa grosseria e o Brasil já deixou claro. Se o Dani Dayan aparecer em Brasília com a carta de indicação, ele vai levar uma porta na cara. Né? O Brasil não tem obrigação nenhuma de aceitar as credenciais dele. E aí, nesse meio tempo, nós tivemos um manifesto de 40 embaixadores aposentados brasileiros declarando apoio à posição do governo brasileiro. Por quê? Porque tudo isso que eu estou falando, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, não é apenas tradição ou uma questão de educação, é inclusive lei internacional. Né? A Convenção de Viena, que rege os tratados internacionais, deixa bem claro que é prerrogativa de um país aceitar ou não o embaixador do outro. Não é apenas um que nomeia, o outro também tem que aceitar, também tem a prerrogativa de aceitar. E o governo israelense estaria tentando até forçar a soberania brasileira nesse assunto. Dentre esses 40 embaixadores aposentados, lembrando, são embaixadores aposentados. Embaixadores aqui no caso é um grau, é uma hierarquia. Né? São caras que começaram a carreira na década de 1970. Né? Então não dá para falar numa questão de teoria da conspiração, de que são todos comprados pelo governo do PT, alguma coisa assim, porque nesse meio tempo você tem caras como, por exemplo, José Viegas, que foi embaixador em governo FHC, você tem o Lampreia, que foi chanceler do governo FHC, você tem o Samuel Pinheiro Guimarães, que é um cara crítico ao governo do PT por ser mais de esquerda que o PT, é um cara extremamente desenvolvimentista do ponto de vista econômico, por exemplo, o Samuel Pinheiro Guimarães, que é considerado um cara muito brilhante, apesar de ser um cara às vezes radical, né, mas eu tenho profundo respeito pela obra dele, assim como pela obra dos outros dois. Tem um livro do Lampreia é muito interessante também, sobre o seu diário na chancelaria. Então, o Brasil, no fundo, está com total razão nesse assunto. Porém, Israel continua insistindo em uma insistência até grosseira, que pode e que demonstra muito bem como Israel está lidando com sua política internacional. O governo Netanyahu, internacionalmente, age às vezes como uma criança birrenta. E repito uma coisa que eu sempre falo aqui, isso não tem nada de antissemitismo, de antisionismo. Israel é um governo legítimo, é um Estado legítimo. Inclusive tem gente à esquerda que acaba me xingando, me criticando por dizer essas coisas. Mas, por exemplo, no caso da União Europeia, a União Europeia vai etiquetar os produtos israelenses que vêm de assentamento. Então o que a gente vai fazer? Vai tirar a União Europeia das negociações de paz com os palestinos. É uma postura extremamente birrenta. Para quem quiser uma leitura mais aprofundada, mais detalhada, aí eu recomendo mais para quem for de RI, quem estuda para o CACD, né, o professor Guilherme Casarões, da GV, da SPM, já participou do programa, meu colega de trabalho no Sapiência. Ele tem escreveu um texto para o Núcleo de Estudos Internacionais da Unesp, chamado A Fabricação de uma Crise, Brasil-Israel, a Fabricação de uma Crise, que está também linkado aqui no Xadrez Herbal, no post do Xadrez Herbal, para você que deseja uma leitura mais aprofundada sobre o tema, recomendo bastante a leitura, e que ele inclusive coloca os principais pontos jurídicos de tratados internacionais que colocam que a posição brasileira é extremamente legítima. Não tem nada de antissemita, antisionista, alguma coisa assim. Na verdade, Israel, nessa história toda, é que está sendo birrento. Enfim, essa é a conclusão da coluna aberta, Leandro. Suas considerações algumas, ou você está muito tímido ainda? Foi uma baita de uma coluna aberta, o Felipe. Diga-se de passagem. Eu costumo falar fora do ar aqui pra você, né, que sei lá, a educação brasileira, a gente está acostumado a aulas de 50 minutos, né? A gente cresce na escola, são aulas de 50 minutos, 5 ou 4 aulas por dia. E 50 minutos de atenção é muito difícil a gente ter hoje em dia. E você fala 50 mais 50 mais 50 e eu presto atenção.
tento aprender um Mas pouco. não é pra me bajular, é pra você Não, mas é entrar verdade, na conversa. Não, eu preciso. É como uma refeição. Eu preciso digerir. Preciso absorver, digerir. Mas ainda tem mais pedrada, né? Tem mais 2 giros de notícias e agora tem a Semana na História, correto? Correto. A Semana na História. Felipe, 3 de janeiro de 1521, 495 anos atrás, portanto, Martinho Lutero é excomungado pelo Papa Leão X, ou o Papa Leão X. O Lutero, né, que é considerado o marco fundamental do cristianismo protestante, e por conta disso foi excomungado pela Igreja Católica, né? E a sua excomunhão, inclusive, é um dos marcos também dos 300 anos, mais ou menos, 250, 300 anos de guerras religiosas internas à Europa. Porém, nós falamos aqui, alguns programas atrás, do aniversário de Martinho Lutero pregando as suas teses, né, segundo conta a lenda, né? Alguns dizem que isso é um pouco de mito, né? O ato físico de pregar as teses e tal, mas está aí a excomunhão do Martinho Lutero. 6 de janeiro de 1926, portanto, há 90 anos, é fundada a Lufthansa. A Lufthansa, todo mundo acho que conhece, né? A empresa aérea alemã. Ela surgiu como uma estatal, inclusive o modelo da sua fundação foi supostamente, né, a inspiração da fundação da VASP pelo governo do estado de São Paulo, né? Um abraço para a família Quercia, mas obviamente não deu muito certo, né, por uma série de motivos. A Lufthansa hoje é uma empresa privada, é uma das empresas aéreas de operação mais antiga no mundo, ou seja, em 1926 já tínhamos aí empresas aéreas que obviamente começou, como muitas outras começaram, carregando correios, né, era o Airmail. Não sabia disso, não. O serviço de passageiros ainda era um pouco tímido, mas foi surgindo e tal. Os passageiros na época eram mais a questão dos dirigíveis, sabe? O Zeppelin pegou fogo e aí, enfim. Mas Você gosta de avião? eu gosto. Eu andei pegando avião aí recentemente e não gosto. Voltemos nos anos 75 anos atrás. 8 de janeiro de 1941, nascia Graham Chapman. O Graham Chapman faria 75 anos de idade nessa semana. Para quem não sabe, ele é um dos fundadores, é um dos principais, um dos fundadores, né? Não dá para hierarquizar, é um dos membros do Monty Python, né? No Vida de Brian, ele é o Brian, e no Em Busca do Cálice Sagrado, ele é o Rei Arthur. Ele era considerado um dos principais, o melhor ator dentre eles, né? Assim como Terry Gilliam era o diretor, o John Cleese era o principal roteirista e tal. Ele morreu devido a complicações derivadas do HIV, infelizmente, né? Mas aí faria 75 anos nessa semana o grande Graham Chapman, um dos maiores humoristas da segunda metade do século XX. E tem um problema com o Monty Python, né? Não é um problema com ele, mas quando você é obrigado a assistir, a ler um livro na hora errada, por exemplo, ler Macunaíma na escola aos 12 anos por obrigação, você queima o livro, né? Sim, tem um pouco disso. Você precisa ler o livro na hora certa. E eu acabei assistindo Monty Python na hora errada. Quando eu era muito menino, não tinha ainda a capacidade de entender algumas das tiradas ali. Queimou Monty Python pra você? Queimei Monty Python, mas depois assisti mais velho e reconheço o grande valor. Vamos ao match. Match! 6 de janeiro, o Felipe, rolou o anúncio, portanto, na quarta-feira dessa semana vigente, rolou o anúncio da detonação do artefato nuclear pela República Popular Democrática da Coreia, a famosa Coreia do Norte. Eu coloquei o título da nota do Itamaraty aqui para ficar bem pomposo, né? O nome completo. Eu, no meu jornal, colocaria bomba, entre aspas, entre parênteses, literalmente. Eu coloquei aqui a nota do Itamaraty para ficar bem pomposo, né? Perfeito. Anúncio de detonação de artefato nuclear, né? Você vê que fica, né? O vernáculo é outro aqui. Mas enfim, né? Em bom português, a Coreia do Norte detonou outra bomba nuclear. Só que
dessa vez, inclusive quem acompanha o xadrez nas mídias, seja no Facebook, seja no Twitter, eu fiz um pequeno postzinho sobre isso lá, inclusive algumas pessoas ficaram falando, aposto que você tá se coçando pro xadrez verbal voltar, não vai aguentar até o fim do recesso e tal, mas aguentei. A Coreia do Norte detonou mais uma bomba nuclear desde 98. A Coreia do Norte é o único país que fez detonações nucleares, né? Em 98 nós tivemos, para quem tem uma certa faixa etária, talvez se lembre, né? Em 98 nós tivemos detonações da Índia e logo depois do Paquistão. Foi um em seguida do outro, um para provocar o outro, na verdade. Né? Mas desde 98 só a Coreia do Norte fez detonações nucleares, 3 confirmadas e uma suspeita. A diferença é que, dessa vez, pelo anúncio da Coreia do Norte, teria sido uma bomba H, a bomba de hidrogênio, a bomba termonuclear, e em miniatura. O que significa em miniatura, meu caro Leandro? Quer dizer que você pode levar para onde você quiser, ela é muito conveniente, ela não atrapalha seu cotidiano. Não apenas isso. Mas hoje, como já comentamos aqui no programa, por exemplo, o Brasil é considerado uma potência nuclear dormente. O Brasil pode fazer uma bomba nuclear a hora que resolver fazer. Tem tecnologia, tem as matérias-primas, tem mentes que conseguem isso. Só que você hoje fazer uma bomba nuclear, por exemplo, como aqui explodiu Hiroshima, que era uma bomba nuclear gigantesca, pesadíssima, é quase inútil. Já que você precisa, como foi o caso de Hiroshima, por exemplo, um avião sobrevoar aquele alvo. A bomba em miniatura você consegue colocá-la na ponta de um foguete. Esse foguete torna-se, então, um míssil. Né? Lembrando, né? A diferença entre míssil e foguete é onde ele é o destino. Não é a tecnologia, é o destino. Então você consegue colocá-la na ponta de um míssil e jogá-la na Coreia do Sul e, em alguns casos, né, os principais mísseis balísticos de médio alcance da Coreia do Norte chegam até o Japão. A Coreia do Norte não tem mísseis balísticos intercontinentais, em outras palavras, não consegue atingir os Estados Unidos, ao contrário das bravatas que às vezes eles soltam. Só que isso é o que a Coreia do Norte disse. Daí ser verdade, apenas umas 5 pessoas do mundo devem saber. O que acontece? Os Estados Unidos e as agências nucleares, as agências da Coreia do Sul, do Japão, já estão verificando as evidências se realmente foi uma bomba de hidrogênio. Né? Aqui vou entrar numa área bem nebulosa para mim, estou apenas lendo as informações, tá, gente? Novamente, como sempre digo aqui, querem mais coisas sobre isso, liguem lá pro Dragões de Garagem, eles fazem outro programa, quem sabe me convidam de novo, né? Mas, se os gases que estão no ar da Coreia do Norte, o vento vai levar até o Japão, até o Pacífico, tiverem a presença de lítio, aí é confirmado como uma bomba de hidrogênio. Porém, se eles conterem apenas xenônio, né? Lembra da tabela periódica, aquela coisa? Inclusive a tabela periódica aumentou esses dias, né? Descobriram 4 elementos novos, tal. Ainda bem que eu já não preciso estudar essas coisas. Mas enfim, se tiver apenas xenônio, não é uma bomba de hidrogênio, é uma bomba atômica, entre aspas, comum. Outra coisa, a miniaturização dessa bomba não tem como ser verificada assim à distância, né? Então pode ser um blefe, pode não ser. E terceiro, pelo registro sísmico da detonação, aqui um abraço pro meu amigo Rodrigo Oliveira, que me manda essas informações, já que ele tem um quê meio de psicopata, ele gosta desse tema mais do que eu, inclusive, né? A bomba da Coreia do Norte, ela teria um poder estimado de cerca de 6 quilotons. Parece bastante coisa, né? Você fala, 6 quilotons, pô, né? Bastante coisa. As bombas nucleares pequenas do arsenal dos Estados Unidos, do arsenal russo, elas têm entre 100 e 400 quilotons. Ou seja, a bomba da Coreia do Norte, ela não se sabe se ela é miniatura, não se sabe se ela é de hidrogênio e se sabe que ela não é tão forte assim. Óbvio que se eu morasse em Seul, eu estaria muito mais preocupado do que morando em São Paulo, né? Já que uma bomba atômica de 6 quilotons ainda assim faz um belo de um estrago. Porém, a questão aqui a Coreia do Norte, ela usa muito a sua parca, e a verdade é essa, a Coreia do Norte tem uma parca tecnologia nuclear,
como uma forma de blefe internacional. E é isso que às vezes falta explicar para as pessoas. Causa-se muito alarmismo, muito sensacionalismo, né? A Coreia do Norte detonou uma bomba nuclear, né? Assim, o Reino Unido, nos últimos 60 anos, explodiu 400 bombas nucleares. A França, só no atol de Bikini, explodiu umas 50. Né? O atol de Bikini, que é o mesmo que deu origem ao nome da peça, né? Da peça de vestimenta de praia. Claro. Né? Não sei como é que é o termo do dicionário para definir um biquíni. Mas, enfim. Então, o que acontece? A Coreia do Norte, ela simplesmente passa por cima de toda a legislação internacional sobre armamentos nucleares. A Coreia do Norte, antigamente, era inclusive signatária do TNP, Tratado de Não Proliferação. Ela saiu do TNP, não assinou o Tratado sobre Testes Nucleares e, de vez em quando, explode um artefato nuclear debaixo do solo. Para quê? Por que eles fazem isso? Por que eles fazem esse blefe? Aí eu vou tentar ser um pouquinho didático, tá? Então talvez peço aí a paciência dos nossos ouvintes. Nós temos a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que teoricamente estão em estado de guerra desde a década de 1950. Um governo não reconhece o outro como legítimo. Os dois governos reconhecem que existe apenas uma Coreia. E obviamente é a Coreia dele. Né? Então a outra metade ela deve ser subordinada à metade inicial. Que era uma coisa que acontecia, por exemplo, entre as duas Alemanhas. A Constituição, por exemplo, da República Democrática Alemã, vulgo Alemanha Oriental, determinava que a Alemanha seria unificada sob um governo socialista do Partido Comunista da Alemanha Oriental. Não foi o que aconteceu. Por quê? Por que não foi o que aconteceu? Porque a República Federal da Alemanha, vulgo Alemanha Ocidental, além de ter aproveitado melhor a questão de ter sido beneficiada, melhor dizendo, pela crise política na Alemanha Oriental, né, que vem de antes, inclusive, da queda do muro, a crise política em todo o chamado bloco soviético, a Alemanha Ocidental ela tinha muito mais poder financeiro, poder monetário, mais grana. Tanto que os primeiros anos dessa reunificação foram anos em que pesadíssimos investimentos da Alemanha Ocidental foram direcionados para a Alemanha Oriental. Calcula-se que só na década de 90, a Alemanha Ocidental pôs cerca de $1 trilhão na Alemanha Oriental. 1 trilhão. Trilhão. Então, a Alemanha, a Coreia do Norte sabe que uma unificação hoje, por conta dessa diferença de peso econômico, seria feita a partir de Seul. Seul poderia fazer a mesma coisa que a Alemanha Ocidental fez. Falar, olha, vamos se reunificar. Tá aqui uma grana para melhorar a infraestrutura, tá aqui uma grana para melhorar as cidades, tá aqui uma grana para, sei lá, fazer fábricas, enfim, o que for. Você teria esse componente econômico muito forte. Então, se a Coreia do Norte não tem o poder econômico, ela busca ter o quê? O poder militar, o poder bélico. Aí entra a outra questão, que é a Coreia do Norte hoje ela é praticamente um estado pária. A Coreia do Norte ela é alvo de um pesado embargo de armas. Tanto que nós tivemos uma denúncia que aqui no Brasil foi totalmente desvirtuada, né, de que pelo porto de Cuba, de Mariel, nós tivemos, por exemplo, o contrabando de motores a jato, de motores de aviões a jato para a Coreia do Norte. Né, antes da presença brasileira lá, mas enfim, teve aquelas denúncias, né, de que tudo uma conspiração mundial e tal. Mas enfim, mesmo esses motores a jato eram para aviões para caças MiG-21. Para o nosso ouvinte que não se interessa, né, que só quer estudar, só quer se informar, tô falando de caça soviética da década de 1960. Tô falando de sucata, entendeu? Tô falando dos caras que querem disputar a Fórmula 1 de Brasília. Então, assim, o poderio militar convencional da Coreia do Norte também é muito diminuto, né? Tem umas fotos do Kim Jong-un no submarino da Coreia do Norte, um submarino soviético da década de 60, uma lata velha. Então, qual é a única alternativa que você tem para a Coreia do Norte ainda poder ter um poder de barganha nesse processo de unificação, nessa mesa de negociações? Esse poder nuclear. Você quebra as regras, você vai à última instância e você desenvolve um poder nuclear. Tímido, mas ainda assim é um poder nuclear. Em última instância, numa guerra, você teria a Coreia do Sul teria que lidar com o risco de tomar uma bomba nuclear no centro de Seul, por exemplo. Então, é por isso que a Coreia do Norte faz esse blefe, porque a Coreia do Norte não tem um poderio militar convencional,
não tem poderio econômico para disputar com o Sul, não tem quase nenhum capital político, já que o único país internacionalmente que ainda dá algum respaldo à Coreia do Norte é a China, e mesmo a China já está ficando de saco cheio da Coreia do Norte, desculpa a expressão não muito acadêmica, né? Porque a Coreia do Norte... porque os últimos 2 testes nucleares da Coreia do Norte, o desse ano e o de 2013, salvo engano, 2011, a Coreia do Norte fez sem avisar a China. Né? Então a China considera-se até traída, digamos assim. Né? Olha, pelo menos avisa a gente é o único país na comunidade internacional que ainda dá um respaldo para vocês. Né? Você tem relações bilaterais, por exemplo, o Brasil abriu embaixada na Coreia do Norte, quando a Coreia do Norte voltou a reabrir suas relações, 2008, salvo engano, 2008, 2009, por aí. 2006. Agora eu tô na dúvida. Mas enfim, pro nosso ouvinte, segunda metade da primeira década do século XXI. Mas a Coreia do Norte não tem capital político, não tem capital econômico, não tem capital bélico. Então resta a eles essa última cartada. Tanto que a retórica da Coreia do Norte, no release, né, que não foi muito hypado, né, pegando aqui um comentário interno nosso, falou, olha, os testes nucleares da Coreia do Norte são pacíficos, porque essas armas só serão usadas se a nossa integridade territorial for ferida. Ou seja, claramente uma forma de você ter uma cartada numa mão extremamente ruim, numa mesa de jogo que você está perdendo. A questão aqui é essa. Didaticamente, óbvio, e quando você vai para o didatismo, sempre tem uma superficialização, tá, gente? Mas é basicamente isso. A unificação das Coreias, hoje, aconteceria sob comando da Coreia do Sul. Então a Coreia do Norte precisa ter algum trunfo nessa história. Que a Alemanha Oriental, por exemplo, não tinha. Né? E a Alemanha Oriental, inclusive, o processo é um pouco diferente. Apenas fiz a comparação em termos econômicos. Né? Então, apenas para fechar aqui esse nosso match, não vamos ficar nessa de guerra nuclear, terceira guerra mundial, alguma coisa assim, por conta da detonação nuclear da Coreia do Norte, porque não foi a primeira vez, né, que isso aconteceu. Os indícios não comprovam ainda, no mínimo, esse poderio todo da Coreia do Norte. E também tem essa coisa, né, de você evitar, com isso você não faz a devida contextualização de geopolítica e de política internacional do que acontece na Coreia do Norte. Por que a Coreia do Norte acaba fazendo isso? Se eles estão certos, se eles estão errados, aí é um julgamento que cada ouvinte nosso deve fazer na sua cabeça. Mas o porquê deles fazem isso é esse. Né? Mas, por exemplo, para falar de arsenal de mísseis, a Arábia Saudita tem mais mísseis de médio alcance, mísseis balísticos, do que a Coreia do Norte, mais e de maior alcance, né, do que a Coreia do Norte. Então, assim, vamos esperar, né, para ver se os indícios levam a crer que realmente a Coreia do Norte detonou uma bomba H, né, não a bomba A, que tem essa diferença de poder de destruição e tal. Enfim, novamente não é muito minha área, quem quiser tem algumas boas referências na internet. E o Brasil condenou a detonação, só para encerrar mesmo, né? O Brasil condenou o anúncio da detonação, porque considera que isso é um retrocesso justamente nas negociações entre os dois países. A Coreia do Sul já solicitou aos Estados Unidos que baseiem armas estratégicas na Península Coreana, provavelmente bombardeiros de longo alcance, os B-2, são bombardeiros stealth que conseguiriam jogar uma bomba atômica em Pyongyang antes do Kim Jong-un levantar da cama. A Coreia do Sul, que tem uma força bélica convencional muito forte, gasta muito dinheiro em armamentos, especialmente armamentos dos Estados Unidos. A conscrição, o serviço militar na Coreia do Sul é obrigatório, e não é que nem aqui no Brasil, que é uma coisa completamente obsoleta e talvez até desnecessária. Lá na Coreia do Sul, todo garoto serve às Forças Armadas mesmo. E a cada, acho que 5 ou 10 anos, você passa por um período de reciclagem, por um novo treinamento nas Forças Armadas sul-coreanas. Então a Coreia do Sul tem uma força bélica muito forte, isso apenas aumenta as tensões, e o Brasil, assim como o restante da comunidade internacional, condenou essas detonações. O Conselho de Segurança já colocou que vai discutir novas sanções, e com a China de saco cheio, corre-se o risco dessas sanções serem mais fortes ainda. No fim, o pessoal que vai pagar o pato dessas sanções é a população da Coreia do Norte, o cara comum, o cara que, sei lá,
não vai conseguir ter muito acesso e tal. Vai faltar, por exemplo, combustível, que é uma coisa que começou a acontecer no Irã há um tempo atrás, por conta das sanções internacionais. E, no fim, a população civil da Coreia do Norte que vai acabar pagando pato. Mas, enfim, resumindo aí, é isso, meu caro Leandro e a mim. E nós vamos agora para um giro de notícias e eu vou te dar uma notícia que você não sabe e não está no roteiro. Giro de notícias. Com 3,4 quilos, 2 huevos e um coração enorme, nasceu durante o xadrez verbal o filho de Matias Pinto. Seja bem-vindo, Martim Kazuo. Que coisa, hein? Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Não tinha visto a notícia, já que eu estava aqui falando um monte, não vi aqui o celular. Mas enfim, seja muito bem-vindo. Né? O tio Leandro e a mim e o tio Felipe te esperam com muito carinho, muito amor. E um grande abraço aí pro nosso querido Matias e pra nossa querida Maíra, que essa hora deve estar, não sei, tirando um cochilo, não sei, né? Não sei como é, nunca saberei, nunca né? saberemos. Então, mas enfim, um abraço aí pra eles e um abraço ao pequeno Martim que chegou. Então, com isso, eu te dou outra notícia que você também não sabia. A música que o Matias indicou vai ficar pro próximo programa. Agora eu vou atropelar ele. Perfeito. A música de encerramento vai ser outra, vai ser homenagem ao Martim. Faz muito bem. Primeira vez na minha carreira que anuncio em primeira mão um nascimento. Estou muito feliz. 27 de dezembro, China aprova legislação antiterror. Os corintianos vão gostar disso. Que permite ao governo acessar informações sigilosas. Eu fui pego de surpresa pelo comentário clubista. Mas enfim, a China dando uma desculpa. A China já é uma ditadura, então ele só precisa dar uma desculpa retórica, né? A lei se propõe a combater e enfrentar o terrorismo interno e manter a segurança mundial, já que nós temos algumas regiões, especialmente no oeste chinês, ou seja, para o interior da China, que estão com alguns movimentos nascentes separatistas. Inclusive, nós temos na China o movimento dos uigures, que é uma população da Ásia Central, uma população descendente dos mongóis, que é de maioria islâmica. E lembrando que a China é um governo ateu, a China não é um estado laico, é um estado ateu, é diferente. E os uigures, inclusive, havia-se o risco, né, o temor chinês de que os uigures passassem a colaborar com o Talibã, com o Estado Islâmico. Então a China, aproveitando esse momento, mais uma lei para infringir mais direitos individuais. E nessa linha, a China ainda abriu uma investigação contra a Microsoft por monopólio, contra o Windows e contra o Office. Eu não sei por que isso, porque, poxa, ninguém usa o Windows, ninguém usa o Office. Mas, enfim, falando sério, uma coisa está ligada à outra, né? Já que você, nesse tipo de investigação, você consegue, então, a rima não intencional, você consegue, quem sabe, impedir o uso de alguns softwares ou diminuir o uso de alguns softwares que, fabricados por uma empresa de capital aberto dos Estados Unidos, a China não consegue total controle, né? Então, em última instância, óbvio, aqui tô indo para a última instância, uma coisa chega perto da teoria da conspiração, né? Mas a China usar um sistema operacional do governo chinês, por exemplo, né? Então você consegue combater, inclusive, a plataforma que você quer vigiar também. Então, essa é a primeira notícia da China. A gente ainda vai falar mais de China. Já falamos da China no Zimbábue, vamos falar mais de China ainda, hoje. Dia 27/12, também, ao menos 3 pessoas morrem em combates no leste da Ucrânia. A Ucrânia estava há alguns meses já sem mortes, comentamos disso em algum programa recente. Tivemos algumas trocas de tiros de escaramuças no final do ano, talvez tenha sido o Réveillon muito louco dos caras. Uma senhora idosa, infelizmente, morreu quando um morteiro atingiu a sua residência no leste da Ucrânia. Não se sabe se essas pequenas hostilidades fronteiriças vão levar a um aumento geral das hostilidades, lembrando que teoricamente o cessar-fogo está vigente, né? Comentamos isso anteriormente também. Ainda nesse tema, a Rússia vai processar a Ucrânia por calote na dívida do gás.
Lembrando que a Ucrânia, além de suspender a dívida por não ter dinheiro, também suspendeu a dívida porque considera que, né, teve sua integridade territorial violada, né, então não sei, talvez a Ucrânia proponha um perdão da dívida em troca da Crimeia, alguma coisa assim. E ainda no leste europeu, fazendo um pequeno leste europeu tour, o presidente polonês, o nosso nem tão querido, né, mas enfim, Andrzej Duda. A pronúncia provavelmente está errada, me perdoem, tá? Inclusive, né, um abraço especial para o nosso querido Fernando de Samoreira, nosso ouvinte poliglota que sempre comenta as pronúncias, né? O governo polonês colocou as mídias do governo nas mãos, as mídias do Estado nas mãos do governo, né? Agora o governo polonês terá mais ingerência nas mídias, que seriam como se fosse a nossa TV Senado, a TV Justiça. No caso do Estado de São Paulo, a TV Cultura, né? E esse é um exemplo completamente aleatório. A TV Cultura não sofreu nenhuma intervenção política nos últimos anos, longe de mim falar isso. Mas, enfim, terminando aqui esse pequeno giro leste europeu. 29 de dezembro, os estados alemães planejam um gasto de 17 bilhões de euros com os refugiados no ano de 2016. Isso tem sido bastante criticado por alguns movimentos políticos na Alemanha, tanto a esquerda quanto a direita, curiosamente, já que esse orçamento emergencial para questões ligadas a refugiados, como, por exemplo, centros de refugiados, escolas emergenciais, centros de triagem, alimentação, dá um montante maior que o orçamento federal alemão para a educação, né? Então nós tivemos muita crítica sobre isso. E numa outra notícia sobre a Alemanha, que depois vamos repercutir mais para frente no nosso terceiro giro de notícias, no final do ano nós tivemos uma série de ataques sexuais e roubos em Colônia. Uma mulher denunciou ter sido estuprada e cerca de outros 90 ataques sexuais. Enfim, apalpar esse tipo de coisa deplorável. E a maioria dos suspeitos foram caracterizados como de origem de imigrantes, como não sabendo direito alemão, tendo feições árabes ou africanas. 2 suspeitos foram presos com papéis de asilo, inclusive. Isso gerou um debate muito grande, né, já que os setores mais da direita conservadora pediram, por exemplo, o fechamento de fronteiras, né, dizendo que, olha, essa população não sabe tratar bem as mulheres e por conta disso que nós temos esses ataques. E o governo alemão defendendo, dizendo que as pessoas que realizaram crimes devem ser punidas, devem ser presas, devem ser investigadas, porém, independente da sua origem étnica, nacional, o que for, e principalmente para não generalizarem, já que se tiveram cerca de 90 denúncias num universo de 1 milhão de refugiados que a Alemanha recebeu, isso seria um número pequeno, tal. O ministro das comunicações alemão, inclusive, denunciou a líder do partido da extrema-direita conservadora de ser oportunista, porque disse que ela nunca falou nada sobre estupros no cotidiano alemão, quando um alemão cometia um estupro. Agora que teria sido cometido por imigrantes, ela criticou. E nós teremos desdobramentos dessa notícia numa notícia de hoje, um pouquinho mais pra frente. Dia 3 de janeiro, a prefeita é assassinada um dia depois de assumir o cargo no México. Parece que não... Parece que tem alguma relação entre uma coisa e outra. A Gisela Mota Ocampo, ela foi assassinada. Ela tinha sido eleita prefeita de Temisco, na região central do México. Ela tinha 33 anos. Ela era a defensora ela era uma das principais proponentes do projeto de lei que abole as polícias municipais no México. E as polícias municipais no México nada mais são, em muitos casos, do que milícias a serviço do narcotráfico. Então, temendo que, ao assumir o cargo, ela fizesse isso na sua própria cidade,
ela foi assassinada a mando do narcotráfico, né? É um assunto que o Matias, inclusive, queria tratar bastante, mas ele está lá curtindo o nascimento do Martim. Então, apenas aqui a notícia em si. Falaremos mais do México, provavelmente quando ele voltar, ou quando eu me dignar, tomar vergonha na cara e estudar o assunto, né, Felipe? Mas enfim, tá aí o registro. Não é México, mas é cheque agora. Cheque. A notícia é de 3 de janeiro e é a seguinte, Felipe. A Arábia Saudita rompe relações diplomáticas com o Irã. Essa treta promete. Como eu fiz um pequeno alto jabá do nosso podcast no Twitter e no Facebook. Quem acompanha o Xadrez Herbal sabia que isso era pedra cantada, que isso ia acontecer logo mais, né? O estopim da crise atual, né? E aí vamos ter a parte notícia, a parte pretensamente didática e a parte mais pretensamente ainda analítica. E esse também é um assunto que será muito tratado aqui no próximo programa com o nosso querido convidado, que eu ainda não vou revelar o nome, brincadeiras à parte. A Arábia Saudita rompeu relações com o Irã. E isso é importante, né? A ordem dos fatores é importante, né? Quem rompeu foi a Arábia Saudita, porque o Irã fez pesadas críticas ao regime saudita. Por quê? Porque o regime saudita, em uma tacada só, no sábado, dia 2 de janeiro, executou 47 pessoas acusadas de terrorismo. Dentre essas 47 pessoas estava, principalmente, o clérigo Nim al-Nirm. O nome dele é N-I-M-R, né? Então a pronúncia fica, né, um pouquinho diferente, mas está aí para quem quiser inclusive buscar, né? O Sheikh Nim ar-Nil, né? Lembrando que Sheikh é um tipo de clérigo muçulmano, né? Não é apenas um jogador de futebol. A execução dessas 47 pessoas por acusação de terrorismo, ela por si só já é extremamente deplorável. Lembrando que a Arábia Saudita ela faz parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? E o Conselho de Direitos Humanos da ONU ele tem uma função histórica, que é os países usarem o Conselho de Direitos Humanos para não serem investigados e para impedir investigações sobre seus vizinhos, né? Durante a década de 60, 70 e 80, a América Latina era expert em fazer isso, né? O Brasil estava no Conselho de Segurança de Direitos Humanos e impedia que investigassem a Argentina. Aí depois o Brasil tinha que sair, mas o bloco regional elegia a Argentina, que é impedir uma investigação sobre o Brasil, e por aí vai, né? Então, só para começar, já é deplorável você executar pessoas baseadas numa acusação de terrorismo. Lembrando que, no caso da Arábia Saudita, estamos falando de uma monarquia absolutista. Tá? É diferente de uma monarquia, por exemplo, como nós temos no Reino Unido, onde nós temos uma monarquia parlamentar, onde nós temos o poder na mão de uma instituição popular eleita. É diferente de uma monarquia, por exemplo, nos países escandinavos. A Arábia Saudita ainda é uma monarquia absolutista, que nem aquela que para nós é uma coisa dos livros de história, né? O Estado sou eu, já diria o Rei Sol, né? L'État c'est moi. Rei Sol. Né? Então, a Arábia Saudita é um Estado, é uma monarquia absolutista que executou 47 pessoas sobre a acusação de terrorismo. Lembrando que essa acusação de terrorismo também, por si só, já é muito vaga. Por quê? Porque a lei que declara, a lei de terrorismo da Arábia Saudita, que é de 2014, por exemplo, ela coloca que ateus são terroristas, né? Independente do que o cara faça do ponto de vista político, do ponto de vista criminal, né? Se você declarar que o cara que joga um avião no Pentágono é terrorista, tudo bem, dá pra entender seu raciocínio. Agora, declarar o cara pela sua opção religiosa, e lembrando, o clérigo executado é um clérigo xiita, e o governo saudita é um governo, uma monarquia sunita, e que a Arábia Saudita tem uma grande influência do chamado wahhabismo, já falamos bastante disso por aqui,
que é uma vertente mais extrema ainda do sunismo, e a Arábia Saudita se coloca como a representante, a defensora mundial da fé islâmica, dos locais sagrados islâmicos e do sunismo. Né? A Arábia Saudita, além de uma monarquia absolutista, ela é também um Estado missionário. E o Irã, por sua vez, por contraste, se coloca como um Estado, é um Estado teocrático, tá? É outro formato de Estado também que para nós existiria, para nós eu digo, no formato ocidental, digamos assim, né? Seria uma coisa quase dos livros de história. Né? O Irã é um Estado teocrático que se coloca como defensor da fé xiita. Então nós temos aqui já um choque religioso entre os dois países que usam a retórica religiosa como uma ferramenta também de política internacional, de política externa. Algo que inclusive foi muito feito durante muito tempo, ainda é feito, por exemplo, para dar um exemplo banal, assim, só para pincelar, né? A Rússia se coloca como uma defensora da fé ortodoxa no mundo, né? Os laços russos com os Balcãs, por exemplo, durante muito tempo se justificaram nisso, ainda se justificam um pouco nisso. O próprio patriarca de Moscou colocou que a guerra contra o Estado Islâmico, que a Rússia se envolveu, era uma guerra santa, já que você tem locais sagrados ortodoxos no Oriente Médio, assim como locais sagrados para as três religiões, é claro. Então, a notícia é essa. Nós tivemos a Arábia Saudita executando 47 pessoas, inclusive um clérigo xiita, que gerou protestos do Irã. Manifestantes iranianos atacaram a embaixada da Arábia Saudita e a Arábia Saudita rompeu relações com o Irã. Essa é a notícia crua, digamos assim, a notícia bruta. Agora, qual é o histórico que levou a isso, né? Entra um pouquinho a parte do didatismo, novamente para os novos ouvintes, né? O Oriente Médio é um assunto bastante complexo, bastante complicado de entender, né? E lembrando, né, peço aí a todos vocês, né, que divulguem o Xadrez Herbal, tanto o podcast como todas as outras mídias, né, para todos os seus amigos e tal. Então vamos lá. O histórico da disputa entre os dois países é: quando nós temos a descolonização do Oriente Médio, lá na década de 1950, nós temos o surgimento de vários novos países. Cada um desses países terá a sua, obviamente, agenda internacional, seus planos de política internacional e os seus meios para chegar nesses planos. Então nós teremos, por exemplo, a fundação de Israel, cujo plano inicial é sobreviver e depois conseguir um lastro territorial para manter a sua existência. Nós teremos o Novo Egito, especialmente o Egito do Nasser. Nós teremos a Síria sendo fundada, o Iraque moderno, o Irã, que é o antigo reino da Pérsia, depois Irã, a Arábia Saudita, fundada especialmente depois do fim do Império Turco-Otomano e depois, mas com a descolonização, que ela começa a ter uma certa independência. Então nós temos uma série de novos países, cada um com sua agenda. Isso é absolutamente normal. Isso aconteceu, por exemplo, na América do Sul, no século XIX. Parte dessa agenda internacional, do caso do Irã e da Arábia Saudita, o Irã, especificamente após 1979, nós temos a Revolução Iraniana, a Revolução Islâmica, que coloca o Ayatollah Khomeini como a última autoridade do país, e coloca o Irã como um país, uma república islâmica, que vai exportar a Revolução Islâmica, inclusive, né, se propõe a exportar a Revolução Islâmica, melhor dizendo. E nós temos a Arábia Saudita, um país que está ficando cada vez mais rico com a venda de petróleo. Né? Nós tivemos o choque do petróleo, por exemplo, na década de 70, que vai colocar muito dinheiro na mão desses países exportadores de petróleo do Oriente Médio. A Arábia Saudita que se propõe a ser a defensora da fé sunita. Então, a partir de 1979, a agenda geopolítica dos dois países, que ambos têm uma costa no Golfo Pérsico, né, que é um dos principais locais de fluxo petrolífero do mundo, se não no singular, você tem, além dessa tensão geopolítica, pela proximidade geográfica, pela disputa pelos mesmos mercados consumidores, por terem o mesmo produto, você tem agora também uma disputa política ideológica, já que você terá um país xiita, outro país sunita, e ambos se colocando como defensores dessa fé, dessa vertente no plano internacional. Entre os dois países, literalmente, nós teremos o Iraque de Saddam Hussein. Um governo extremamente nacionalista, uma ditadura nacionalista, que buscará um projeto de expansão
e principalmente uma saída direta para o Golfo Pérsico. E onde o Iraque vai buscar essa saída para o Golfo Pérsico? Nosso ouvinte provavelmente vai dizer, no Kuwait, Felipe. Não. Antes do Kuwait, nós tivemos a guerra Irã-Iraque, entre 1980 e 1988, na qual o Iraque buscava justamente se apropriar de parte da costa do Golfo Pérsico, do Irã, que, além de ser muito rica em petróleo, era uma saída direta para o Golfo Pérsico. E quem financiava a máquina de guerra iraquiana, nesse caso, para justamente conter a influência iraniana? Os Estados Unidos e a Arábia Saudita, né? Tem uma imagem muito famosa do secretário de Estado dos Estados Unidos cumprimentando o Saddam Hussein, o Rumsfeld. Mas a Arábia Saudita também era parte importante desse financiamento da máquina de guerra iraquiana. Depois de 8 anos de uma guerra de atrito, na qual nenhum dos lados conseguiu uma vitória muito clara, o Irã conseguiu alguns avanços, inclusive armando e seduzindo apoio interno ao Iraque das comunidades xiitas do Iraque, sendo que o governo do Saddam Hussein era um governo sunita. Você tem o processo de paz em 1988. Após esse processo de paz, você tem o quê? Você tem um Iraque de um governo sunita, extremamente endividado, extremamente prejudicado, devastado por 8 anos de guerra, que não conseguiu o seu objetivo, o seu grande lucro, o seu grande butim, que era essa... Seu grande o quê? Butim. Butim? Butim. Essa eu vou jogar no dicionário. Que era a saída direta para o Golfo Pérsico. O que o Saddam Hussein vai fazer? Vai falar para a Arábia Saudita, olha, vocês não podem me cobrar essa dívida, porque eu estava lutando a guerra de vocês. Então vocês estão me cobrando... Obviamente estou aqui, né, reduzindo um pouco as coisas, tá, caros ouvintes? Então, agora o Iraque vai entrar em tensão com a Arábia Saudita e o Kuwait. Então é quando o Iraque vai invadir o Kuwait, em 1990, para ter não apenas a sua saída para o mar, mas como uma forma de tentar negociar a sua dívida com a Arábia Saudita. O que a Arábia Saudita vai fazer? Vai pedir apoio das Nações Unidas contra essa guerra de agressão. A maior parte dos custos da missão da ONU que lutou na Guerra do Golfo, lembrando, a Guerra do Golfo de 91, tem um texto sobre isso tem 2 textos sobre isso lá no Xadrez Verbal, tá, gente? Quem quiser mais informações, com mais calma. Mas vamos lá, vamos com calma. A força que lutou contra o Iraque na Guerra do Golfo, lá em 91, era uma força da ONU. E quem custeou essas forças da ONU, em boa parte, foi justamente a Arábia Saudita. Então nós temos a derrota do Iraque de Saddam Hussein em 1991. O Saddam Hussein vai continuar na política externa dos Estados Unidos, um dos seus principais alvos, um dos seus principais adversários. Nesse meio tempo, na década de 1990, nós temos a recuperação do Irã, após a guerra Irã-Iraque, e nós temos a consolidação do regime islâmico teocrático, dos ayatolás. E aí, o que nós temos no início do século XXI? Mais precisamente, em 2003. Nós temos a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Nós temos a deposição do Saddam Hussein, lembrando que ele era um governante sunita. E coloca-se quem no governo? A sua oposição, xiita. Então, de 2003 para cá, nós temos no Iraque, especialmente, um governo xiita e um país de maioria sunita. E é um país que torna-se, entre o Irã e a Arábia Saudita, deixa de ser aquela potência entre os dois países. Se nós pensarmos na década de 1980, nós tínhamos 3 países nessa região do Golfo Pérsico que eram candidatos a serem a potência regional, Arábia Saudita, Iraque e Irã. Hoje nós não temos mais o Iraque, nós temos um Iraque dividido. Agora nós temos apenas Irã e Arábia Saudita. Mas desde 1980 nós temos tensões geopolíticas entre Irã
e Arábia Saudita. Inclusive os dois maiores conflitos do Oriente Médio recente, que são a guerra do Iraque e a guerra do Golfo. Uma coisa extremamente pouco comentada. Além disso, nós tivemos as diversas guerras internas, na qual um lado é apoiado, um lado normalmente xiita é apoiado pelo Irã e o lado sunita é apoiado pela Arábia Saudita. Essa é a gênese da atual guerra na Síria. Nós tivemos conflitos no Líbano, assim, já que o Hezbollah é xiita e é apoiado pelo Irã. O atual conflito no Iêmen é assim. E, há pouco tempo atrás, nós tivemos a chamada, entre aspas, Primavera Árabe no Bahrein. O Bahrein, que é um país de maioria xiita com um governante sunita, e a Arábia Saudita ajudou o governo a reprimir as manifestações. Inclusive, nós tivemos a repressão durante a época do GP de Fórmula 1. É uma coisa que eu já comentei aqui, e teve alguma pressão internacional por conta disso. Mas, enfim, fazendo um breve histórico, nós temos uma tensão geopolítica que usa uma identidade religiosa, um elemento religioso, como uma ferramenta de política externa, de política interna, para disputa interna a territórios, inclusive Iraque, Líbano, Bahrein e Iêmen, e Síria, para dar os exemplos mais conhecidos. Que timaço, nossa senhora. Então, esse é o retrospecto, digamos assim. Agora, qual é o estopim dessa atual crise, caros ouvintes? É que nós temos, com a assinatura dos acordos em Viena, dos acordos sobre o programa nuclear do Irã, nós teremos um Irã agora crescentemente mais forte. Um Irã que vai conseguir, vai conseguir retomar um papel na economia internacional, vai conseguir exportar mais petróleo, daqui a 5 anos vai poder voltar a comprar armas no mercado internacional e daqui a 8 anos vai poder retomar o desenvolvimento do seu programa nuclear pacífico, que pode não ser um programa nuclear bélico, porém, em última instância, da energia para um país. Ou seja, melhora a infraestrutura do país, esse crescimento econômico do principal rival geopolítico da Arábia Saudita. Misturando a isso, nós temos a guerra na Síria, que está extremamente custosa, extremamente desgastante. Nós temos a queda vertiginosa do preço do petróleo no mercado internacional. E isso começa a cobrar um preço muito grande na Arábia Saudita. A Arábia Saudita fechou o ano de 2015 com uma balança comercial extremamente deficitária. Por quê? Porque a Arábia Saudita é um país que vive do petróleo e quando você tem a queda do preço do petróleo, você, obviamente, acaba sendo muito prejudicado. E, finalmente, nós temos um aspecto muito interessante, que é a Arábia Saudita, ela é um regime sunita, se propõe como defensor dos sunitas, porém, como um país islâmico até, nós temos uma minoria xiita dentro da Arábia Saudita, né, que fazia parte, inclusive, o clérigo executado. E essa minoria xiita, ela é a maioria nas regiões orientais do país, da costa do Golfo Pérsico, que é onde estão as principais reservas de petróleo do país. Então vamos supor, se o Irã consegue aumentar sua influência nas comunidades xiitas, se as comunidades xiitas, já descontentes com esse governo extremamente autoritário da Arábia Saudita, pensam em se separar, você tem uma separação, um conflito sectário, numa das regiões mais ricas do país, na qual o país inteiro depende. Então nós temos essa série de elementos que colaboraram para, nesse momento, agora na virada para 2015 e 2016, especialmente o prospecto de que o Irã vai conseguir se reerguer na comunidade internacional e a Arábia Saudita está cada vez mais sendo prejudicada pela crise do preço do petróleo, você tem, então, esse estopim. Assim como o Maduro, por exemplo, para desviar a atenção dos seus problemas internos, vai arranjar problema com a Guiana, ali do lado, país extremamente pequeno, nós teremos aqui a Arábia Saudita numa situação econômica ruim, vendo o seu rival conseguindo retomar um papel na comunidade internacional, ela vai reagir. E aí a reação foi essa, não sei a que ponto foi calculado ou não, porém, o estopim, a origem do estopim da crise é exatamente essa. Então, nós tivemos aqui o terceiro ponto. Vou até recapitular porque eu sei que está denso, eu sei que está complicado. Né? Nós tivemos a execução do clérigo,
nós temos um histórico de disputas geopolíticas e religiosas entre Irã e Arábia Saudita, incluindo aí comunidades internas. E terceiro, nós temos um momento que dá esse estopim da crise entre os dois países, especialmente o Irã e a questão do preço do petróleo. E também o conflito na Síria, que é muito custoso para a região, e você começa a usar o conflito na Síria para articular alianças, né? A Arábia Saudita anunciou aquela coalizão antiterror, formada por alguns de seus aliados, e o Irã está alinhado junto com a Rússia e com o Hezbollah na luta contra o Estado Islâmico dentro da Síria. E aí entra que vários dos países aliados da Arábia Saudita, como Kuwait e Emirados Árabes Unidos, já começaram a... Por exemplo, Kuwait convocou embaixador, o Emirados Árabes Unidos começou a levantar suas relações comerciais com o Irã. Então nós temos agora os aliados sauditas, esse bloco geopolítico formado pela Arábia Saudita, começando a agir também coordenadamente. E esse bloco foi formado, não formado, mas foi consolidado graças à guerra civil na Síria. Graças não, né? Porque graça fica parecendo que é algo bom. Mas por consequência da guerra civil na Síria. Então nós temos aqui esses 3 elementos. Agora vamos lá, agora vamos à quarta parte dessa explicação, que é os desdobramentos regionais. Como eu falei, nós tivemos os aliados da Arábia Saudita já começando a endurecer um pouco suas relações com o Irã. O Hezbollah também já condenou a execução. O Irã, a população iraniana protestou. A população iraniana, como disse, atacou a embaixada saudita. Estão pedindo por vingança. Disseram que agora o sheik é um mártir. O Ayatollah disse que a Arábia Saudita será vítima de uma vingança divina, inclusive. Nós tivemos a retomada do conflito no Iêmen. A coalizão liderada pela Arábia Saudita rompeu o cessar-fogo. E, inclusive, houve uma denúncia pelo próprio Irã de que a Arábia Saudita atacou a embaixada do Irã no Iêmen. E aí foram forças sauditas, do governo saudita. E dentro da Arábia Saudita, nós tivemos agora protestos dessa comunidade xiita, que viu um dos seus principais clérigos ser executado pelo governo do país deles, entre aspas, né? Já que são xiitas, mas são cidadãos sauditas, vivem dentro da Arábia Saudita. Então nós temos agora o início, a possibilidade de relações, de conflitos sectários dentro da Arábia Saudita, que segundo o Hezbollah é o que a Arábia Saudita deseja, é o que a Arábia Saudita quer para ter uma desculpa para atacar as comunidades xiitas, expulsar os xiitas, especialmente, como eu disse, dessa região que fica na costa do Golfo Pérsico. O Irã, por sua vez, já colocou que as relações só serão normalizadas quando a Arábia Saudita tomar as providências, né? Ou seja, o Irã, no caso, aqui se coloca como uma vítima. E aqui entra, né, o último elemento disso tudo, que é uma pequena análise, uma pequena e pretensiosa análise para os caros ouvintes. A Arábia Saudita, vamos repetir, né? A Arábia Saudita é uma monarquia absolutista. O Irã é uma teocracia. Nenhum dos dois governos é um regime democrático, nenhum dos dois governos é um regime transparente. Os dois governos têm políticas belicistas em maior ou menor grau. Então não se trata aqui de colocar santos nessa história. Porém, a Arábia Saudita claramente tomou posturas muito mais agressivas, tanto internamente quanto externamente, né? Foi a Arábia Saudita que cortou essas relações, foi a Arábia Saudita que fez os seus aliados cortarem relações com o Irã, é a Arábia Saudita que rompeu o cessar-fogo no Iêmen. Então, no caso, se for para colocar alguém que esteja, entre aspas, errado na situação, é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita que provocou essa crise. A diferença é que, muito provavelmente, essa provocação de crise não é acidental. Não foi uma coisa, uma barbárie, como uma barbárie que... a violência pela violência, alguma coisa assim. Agora, se isso vai resultar num conflito aberto entre os dois países, eu acho muito difícil. E muito provavelmente, acho muito difícil dizer, porém muito provavelmente não. Ou melhor dizendo, não ainda.
Por quê? Primeiro, teoricamente, você ainda tem ali a questão da guerra civil na Síria e do Estado Islâmico que deve ser resolvida. E segundo, você tem a questão de que o Iraque hoje é governado por um xiita. O Iraque hoje, caso nós tivéssemos um conflito entre a Arábia Saudita e Irã, muito provavelmente o Iraque entraria em guerra civil. E finalmente, o Irã ainda não tem capacidades de se envolver num conflito bélico de largas proporções, especialmente com a Arábia Saudita, que é, provavelmente depois de Israel, a segunda maior potência bélica da região. Talvez fique ali junto do Egito. Né? O Egito também tem um forte poderio bélico, mas o Egito está geograficamente um pouco mais distante. Né? A Arábia Saudita ela tem forças armadas ela tem forças armadas grandes e bem equipadas. Né? Ela tem alguns dos principais aviões do mundo. Emirados Árabes Unidos é outro país que adora gastar em armas. Né? Por exemplo, tem alguns dos caças mais modernos do mundo. Então o Irã hoje, até pelo boicote que sofreu nos últimos anos, pelo embargo que sofreu nos últimos anos, não teria como manter uma guerra aberta com a Arábia Saudita. E tanto o Irã quanto a Arábia Saudita sabem disso. E aí entra o elemento que eu falei do momento, do estopim. A Arábia Saudita sabe que o momento de romper, o momento de tentar botar as cartas na mesa contra o Irã era agora. Porque daqui a 5 anos, o Irã já vai estar provavelmente em outro patamar. Mas hoje o Irã não teria como entrar num conflito com a Arábia Saudita. O que pode acabar acontecendo, e isso é tão prejudicial quanto, é o início, é o estopim de mais uma série de conflitos sectários nos países da região. O Iêmen, que já tivemos a retomada, o Líbano, que vamos falar um pouquinho mais do Líbano daqui a pouco, a Síria, que você já tem um conflito, agora o Iraque, mais ainda, e também dentro da Arábia Saudita. Então, os riscos de uma guerra entre os dois estados, eu acho muito pequeno no momento. Porém, de uma ampliação dos conflitos sectários internos aos países, e aí cada lado sendo apoiado por um dos dois rivais, agora é muito maior, inclusive de maiores proporções. Eu não sei quanto tempo eu falei sobre isso. Eu sei que eu monopolizei a palavra e todo mundo já deve ter dormido e dado stop. Leandro, fale alguma coisa, por favor. Nem que seja para fazer uma pergunta. Enfim, fale alguma coisa. Faça um comentário, diga o que você acha, o que você deseja. Você com essas feições turcas que você tem. Então. Ou região, né? Essa é uma região realmente muito, entre aspas, premiada no cenário das tensões geopolíticas. Felipe, uau! É só isso que eu digo. Uau! Foi um estouro. E falando em Turquia, o primeiro-ministro da Turquia, o Ahmet Davutoglu, ele se ofereceu para ser um mediador entre a crise entre Irã e Turquia, entre Irã e Arábia Saudita. No caso da Turquia, ela tem uma relação mais próxima hoje com a Arábia Saudita, né? E você tem a questão, só para encerrar esse momento, que é interessante que o Irã está começando a ver a Arábia Saudita, alguns setores mais radicais do Irã, estão vendo a Arábia Saudita como um fantoche, um aliado de Israel. Né? Porque Israel e a Arábia Saudita, embora eles não tenham relações, a Arábia Saudita não reconhece Israel, por eles nos últimos meses, talvez mais de ano, tomaram várias decisões, se não em acordo, em sintonia. Né? E agora eles têm, inclusive em relação ao próprio Irã, né? Foram os dois países que criticaram o acordo nuclear com o Irã, Israel e a Arábia Saudita. Né? Inclusive tem umas fotos de um protesto em Teherã, que uma mulher está segurando um cartaz em que a bandeira da Arábia Saudita, né, toda verde, a espada, que fica embaixo da bandeira da Arábia Saudita, suja de sangue, por causa da execução, porém, em vez do letreiro árabe, Alá é grande, tem uma cruz de Davi. Né? Então, uma estrela de Davi, desculpem. Então é uma imagem interessante. Agora, para terminar aqui esse bloco cheque, que também vai servir como um tour pelo Oriente Médio, em relação ao Iraque, né? Além do líder iraquiano ter se colocado como também proponente a resolver essa pendência, ele que é xiita, no final do ano, no final de 2015, o exército iraquiano libertou a cidade de Ramadi das mãos do Estado Islâmico, que ela fica muito perto de Bagdá. E foi o exército iraquiano, né, com apoio material e logístico do exército dos Estados Unidos,
porém foi o exército iraquiano que libertou a cidade. E ainda em relação ao Estado Islâmico, no final de 2015, mais exatamente no dia 20, a ONU aprovou a resolução para coibir o financiamento ao Estado Islâmico, né, leis mais duras de caso comprovado o relacionamento com o Estado Islâmico. Na Líbia, nós tivemos um atentado que foi ontem, dia 7, um atentado numa academia de polícia em Zitlen, que fica no oeste da Líbia, deixou ao menos 56 mortos e 200 feridos, também foi tema de nota do Ministério de Relações Exteriores brasileiro. Lembrando que a Líbia hoje também vive uma situação de guerra civil. Hoje nós temos 3 forças na Líbia, já falamos um pouco disso em programas anteriores. E finalmente, como eu disse, a gente ainda vai falar um pouquinho do Hezbollah, do Líbano. Um dos líderes do Hezbollah, o Samir Kantar, ele foi morto num ataque israelense dentro do Líbano. Ele que tinha sido libertado pelo governo israelense em 2008, foi morto num ataque israelense na Síria, desculpem. É o líder do Hezbollah, e o Hezbollah já prometeu uma retaliação. Ou seja, e aí novamente, né, essa questão dos conflitos regionais poderem aumentar, poderem se radicalizar, poderem revitalizar os conflitos regionais. Enfim, como eu disse, já falei muito. Para mim, o cheque está encerrado. Suas considerações ou... Butim, conjunto de bens materiais e de escravos ou prisioneiros que se toma ao inimigo no curso de um ataque, de uma batalha ou de uma guerra. Produto de roubo ou pilhagem. Aí, Putin, essa eu não conhecia. Vamos ao giro de notícias. Giro de notícias. Notícia de 4 de janeiro, a Assembleia Geral da ONU reconhece saneamento como direito humano distinto do direito à água potável. Nós falamos disso aqui nos últimos programas, né? Especialmente em relação à questão da Índia, né? Mas o Brasil também sofre muito com isso, a falta de saneamento básico que faz com que doenças, questões de nutrição. E até o ano passado, né, a Assembleia Geral da ONU, a questão e isso influencia todas as agências da ONU, né? Unesco, Unicef, via o direito à água potável e o direito do saneamento como a mesma coisa. E isso gerava, inclusive, um certo mandrake em alguns governos, que você coloca, sei lá, um açude, um poço artesiano e fala, olha, o povo tem acesso à água potável, eles têm acesso ao saneamento, só que você não faz esgoto, você não faz uma rede de esgoto, de banheiro, esse tipo de coisa. E agora a ONU separou as duas coisas. Então você ter água potável, acesso à água potável, não significa que aquela pessoa tem acesso ao saneamento. Agora nós teremos 2 fiscalizações disso dentro dos programas da ONU. É uma boa notícia. Notícia do dia 5. E essa é bomba, hein? Obama chora ao anunciar plano que restringe armas de fogo nos Estados Unidos. Foi uma notícia que gerou muita polêmica, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. O Obama usou medidas executivas, né, ordens executivas, para restringir a compra de armas de fogo. Inclusive, ontem, no dia 7 de janeiro, ele esteve num debate aberto na televisão dos Estados Unidos sobre o armamento na mão da população. Eu não assisti, não sei direito o que foi falado. Ele sofreu muitas críticas, né, especialmente por conta dos republicanos. E todos os pré-candidatos republicanos disseram que, se eleitos, vão revogar tudo isso, já que isso não tem força de lei, né, porque ele não conseguiria aprovar uma lei com isso, até por ter os republicanos hoje serem maioria. Né? E, num assunto correlato, né, uma milícia armada no Oregon ocupou um parque nacional em protesto à prisão de 2 fazendeiros, porque eles estavam deliberadamente fazendo queimadas nesse parque nacional para ampliar a criação de gado. E essa milícia armada do Oregon, aquela... né, naquele pensamento, né, de que a Constituição dá direito a eles de portarem armas, tal, a solução está sendo negociada, porém nós temos um histórico nos Estados Unidos de milícias, grupos radicais, seitas religiosas até, que se tomam lugares, se fecham lugares pesadamente armados, e aí você tem tiroteios, tem uma série de mortes. O caso mais conhecido dos Estados Unidos é o de Waco, né, WACO, quem quiser procurar. E aí nós tivemos essa milícia armada no Oregon que calhou de coincidir com esse anúncio do Obama, que chorou relembrando vítimas de Columbine, do cinema no Colorado, essas coisas. 7 de janeiro, em carta, homem que atacou a delegacia disse agir em nome do Estado Islâmico. Nós tivemos o ataque a uma delegacia em Paris anteontem, no aniversário do ataque ao Charlie Hebdo.
E ele disse, né, ele foi preso, aparentemente algumas notícias dizem que o cara, na verdade, era meio 13, assim, ele era não batia bem da cabeça, ele, na verdade, não foi um ataque coordenado, ele não tinha explosivos nem nada, porém, no depoimento, ele disse agir em nome do Estado Islâmico. Também no dia 7 de janeiro, a notícia de que em 30 minutos a bolsa caiu mais de 7% na China e as negociações são suspensas por isso. Nós tivemos o chamado o circuit breaker, né? Quando você tem uma queda muito brusca e todo mundo desliga o computador e fala, não, pera aí, parou o pregão da China, né? As bolsas chinesas estão em muita queda, isso gerou uma alta do dólar no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? O dólar passou de R$4 ontem. Nós tivemos um anúncio do governo chinês de que vai anunciar alguns investimentos e parte dessa... essa crise na China é muito preocupante. Eu não tenho um repertório muito vasto ainda sobre isso para falar disso. Já falei aqui, pretendemos trazer um convidado ou convidada para falar do assunto. E nesse tema, né, de crise na China e tal, as petrolíferas, as companhias petrolíferas anunciaram que em 2016 vão cortar mais de 20 bilhões de dólares em investimentos. E isso afeta muito a economia brasileira, inclusive, né? Especialmente se nós pensarmos que em 2008, 7 anos, agora vai fazer 8 anos, né? O Brasil estava num momento de muita euforia com o anúncio da exploração do pré-sal. Né? E a queda do peso do petróleo afeta também a economia brasileira. E o governo uruguaio anunciou um aporte de 620 milhões de dólares para a petroleira estatal do Uruguai, né? Para basicamente salvar a petroleira estatal do Uruguai. E 620 milhões de dólares no PIB uruguai é muita grana. Né? No Brasil a gente ficou mal acostumado, né? 620 milhões de dólares no Brasil é o que você rouba. Mas lá no Uruguai é muita grana. Né? E o Uruguai vai botar essa grana para salvar a petroleira estatal. Notícia do dia 8 de janeiro. A Bélgica encontra explosivos e digitais de foragido de ataques de Paris. O último foragido dos ataques de Paris está sendo caçado na Bélgica. A Bélgica teria achado aí os seus esconderijos, estaria perto de encontrá-lo. E também nesse teor, outra notícia de hoje também, né? Essa notícia de hoje, essa agora também é de hoje. Falamos do fim de ano em Colônia. A Alemanha anunciou hoje a prisão de 18 solicitantes de asilo num grupo de 31 suspeitos de que cometeram crimes no Ano Novo de Colônia. Esses 18 solicitantes de asilo muito provavelmente serão expulsos da Alemanha, né, já que sequer são cidadãos alemães. E esse grupo de suspeitos teria cometido 32 delitos, dentre eles agressão, furto e roubo. No grupo estão 9 argelinos, 8 marroquinos, 5 iraquianos, 4 sírios, alemães, iraquianos, um sérvio que residia na Alemanha e um estadunidense. E tiveram, para até melhorar aqui, foram 121 denúncias de mulheres. Nesse grupo não se sabe se eles eram parte, se eles também cometeram ataques sexuais contra mulheres ou não. Número grande, hein? Não, um número absurdo. Né? Exato. E em basicamente um dia, né? Porque foi ali no Ano Novo, na rua e tal. É isso? Vamos pro menino Neymar? Chama o nome do craque aí. Vamos lá. Neymar é o nome dele. Neymar é o nome dele. Neymar é o nome dele. Meu caro Felipe Nobre Figueiredo, do que se trata o menino Neymar inaugural de 2016? O menino Neymar, para quem não sabe, é um prêmio que damos para a imprensa quando ela fala bobagem. Né? Normalmente quando ela fala bobagem sobre assuntos internacionais, né? Já que ela só sabe falar do Neymar, por isso o nome do prêmio. Porém, o primeiro menino Neymar do ano, ele é irresistível, ele não é para um assunto internacional, mas ele vai para Fabiana Panachão, da Band News, que estava falando da Mega Sena da virada. Ela disse, não, são 200 milhões de brasileiros. E a Mega da Virada vai dar 240 milhões de reais. Então por
porque não dá R$1 milhão para cada um, né? Então, assim, é um erro de conta grave. Eu não sou ninguém para falar do erro de conta dos outros, mas nesse caso, assim, porque é só cortar o zero, sabe? Não, né? Então, o primeiro menino Neymar do ano vai aí para Fabiana Panachão e para Band News. E esse mico que virou meme, viralizou, não tinha como não ser para ela. E eu acho que tá bem entregue, viu? Vamos aos peões. Os peões. A bullet from the back of a bush. Eu deixei um pouquinho mais, porque você sabe que quando ouço o programa de fora, gosto muito desta trilha. Peão isolado, Felipe. Peão isolado do primeiro peão isolado 2016 é o Erdogan, né, para não perder o hábito, né, nosso querido líder turco, que, né, na Turquia, eu já comentei disso, a reforma constitucional que ele pretende concentrar poderes na sua mão, né, inclusive em última instância ela transformaria o sistema turco, deixaria de ser um sistema parlamentarista e se tornaria um sistema presidencialista. E aí ele estava justificando a sua preferência pelo presidencialismo. E aí ele quis citar um exemplo de presidencialismo eficaz, presidencialismo de sucesso. Ele me dá a Alemanha de Hitler. Né? Lembrando que assim, a Alemanha de Hitler ela não foi exatamente o presidencialismo, né? Hitler se tornou-se Führer, que foi um acúmulo, né? O Führer, o título era o acúmulo do presidente com o primeiro-ministro, com o chanceler. Ele se tornou basicamente ditador, a sua palavra era lei, isso não é exagero, existe a lei da palavra do Führer, né? Se o Hitler levantasse e falasse, olha, o hino nacional vai ser a Macarena, o hino nacional da Alemanha virava a Macarena e ponto final. Além disso, além de ser algo não muito historicamente equivalente, né? Não ser historicamente correto, quando você está tentando justificar a sua reforma política e você fala, olha, eu quero fazer o que o Hitler fez, assim, não vai pegar bem, cara, sabe, assim, mesmo politicamente, mesmo que ele tenha, né, aí tem um monte de gente que fala, não, Hitler fez coisas boas, ele livrou o desemprego da Alemanha, o erro dele foi ter entrado na guerra. Não foi, porque uma coisa está ligada à outra, ele acabou com o desemprego na Alemanha, expandindo a indústria bélica, expandindo a indústria do aço, né, ou seja, ele em um momento teria que entrar na guerra, ele acabou com o desemprego para a indústria bélica, né? Não é coincidência uma coisa com a outra. Mas enfim, tá aí, primeiro peão isolado do ano pro nosso querido Erdogan, figura presente aqui, o Erdogolum. E o peão promovido qual é? É a Fabiola Gianotti, a primeira mulher, uma física italiana, que será a primeira mulher a comandar o CERN, né, o laboratório de física que fica em 3 países diferentes, né, de tão grande, né, o maior e mais complexo laboratório de física do mundo. É uma instituição da União Europeia, né, ou seja, uma instituição política também, né, o cargo do CERN. Ela será a primeira mulher a comandar o CERN, a física italiana Fabiola Gianotti. E agora a gente vai para... Assim, você precisa me mandar, você está com o notebook aí, você me manda a música do fim do programa, por gentileza, em homenagem a Martim, Hijo de Matias. Sim, senhor. E enquanto isso, nós vamos ao 7º selo. DJ Monster. The Almighty. DJ Monster. The time has come. 7º selo. Do que se trata, maestro? A minha dica cultural de hoje é o filme Doutor Fantástico, do Stanley Kubrick. Também o título original é Doctor Strangelove, né? Ou, se preferirmos uma tradução mais apropriada, né, porque ele tem um grande subtítulo, é Doutor Strangelove, ou Como eu parei de me preocupar e passei a amar a bomba. É um filme do Stanley Kubrick sobre a paranoia nuclear da Guerra Fria, sobre o verdadeiro tesão por armas nucleares que alguns setores, no caso dos Estados Unidos, né, têm. Então, a minha dica é esse baita filme, que em português chama Doutor Fantástico, do Stanley Kubrick, sobre a paranoia nuclear, né, por conta aí da detonação da Coreia do Norte. Tem um grande elenco, né, e é engraçado que um dos principais personagens do filme é o George C. Scott, que é o ator que ganhou o Oscar por sua interpretação de Patton. E ele é conhecido, né, por ter sido um ator extremamente rígido, um cara extremamente sério, sisudo, um cara violento até, agressivo.
E o Stanley Kubrick passou o filme inteiro, passou as filmagens inteiras, falando com o George C. Scott como se o filme fosse um filme de guerra. O George C. Scott não sabia que era uma comédia satírica. E aí o que ele fazia? Ele mandava o George C. Scott fazer uma interpretação de sacanagem como aquecimento, sabe? Liberar as cordas vocais, soltar o corpo. Só que era esse aquecimento que ele usou no filme. Depois o George C. Scott fazia uma interpretação sóbria, séria, de filme de guerra e tal, e ele, tipo, dane-se, não é isso que é o filme. Ele teve que enganar o George C. Scott pra fazer o filme que ele queria, porque o George C. Scott, por ter essa imagem sisuda e tal, ele não fazia comédias, né? Ele achava comédia uma forma menor de interpretação. Então, não, faz uma coisa bem escrachada, só pra aquecer, só pra soltar o corpo, soltar a corda vocal, e era isso, e foram esses aquecimentos que ele usou no filme. E qual é a sua dica cultural, Leandro? Você tá achando que vai fugir? Cultural? Tá achando que vai fugir? A minha dica cultural é... Não sei, eu não tenho dica cultural, você me pegou de surpresa. Eu já tô aqui muito feliz de ter feito Fale um filme que você gosta, um filme que me impactou. Um filme que me impactou? Adeus, Lenin. Adeus, Lenin? Adeus, Lenin é um filme que eu acho que merece assistir. Ótimo, falamos de Alemanha Oriental, falamos de Alemanha Ocidental, Adeus, Lenin. Ótima Adeus, dica Lenin. De filme do nosso querido Leandro Amin. Baita filme. E pra quem é mais do que a trama política, né? Tem momentos de simplicidade de filme. Tem alguns momentos de A Vida é Bela nesse filme, né? Sim. Doces e simples da relação com a mãe. E tem sátiras com os dois regimes, né? É bem legal. Um baita filme. Ótima dica, meu caro Leandro Amin. Ufa! Que fogueira, rapaz. Finalmente, então, né, Felipe? Chegamos ao encerramento do primeiro Xadrez Verbal de 2016. Considerações finais. Mandar um agradecimento para todo mundo que chegou até aqui, já que esse programa ficou longuíssimo. Um abraço para todos os nossos ouvintes, todo mundo que apoiou nesse tempo todo. Como eu já disse várias vezes, em 2016 ajudem ao Xadrez Verbal crescer ainda mais. Não tem e-mails atrasados, acho que eu respondi todos os e-mails, respondi todos os recados agora nas férias. Quem quiser pode escrever, pode mandar recado nas redes sociais. Acompanha lá o canal do YouTube. Na segunda-feira vai ter vídeo e vai ter texto anunciando algumas coisas para 2016. Essa semana agora teremos as primeiras conversas sobre o Fórum Econômico em Davos, né? Então será um assunto bastante importante aí na ordem internacional. Para quem for de RI, de política, de economia, de direito, vai lá no Xadrez Verbal, ainda está rolando, ainda estão abertas as convocações de aplicações da IFER, que é um think tank alemão sobre jovens pensadores de assuntos internacionais. Vocês podem lá mandar suas aplicações, eventualmente escrever artigos e irem para a Alemanha com bolsa participar de um congresso. Isso está lá no site Xadrez Verbal. E mandar um abraço muito especial para o Lucas, da banda Insânica. Insânica com 2 N's, tá, gente? A página no Facebook será linkada no Xadrez Verbal também. Que ele nos mandou uma música de presente, meu caro Leandro Amin. Ele fez uma música pro podcast Xadrez Verbal, uma música instrumental, e a gente vai certamente bolar alguma coisa com ela, alguma vinheta, alguma coisa assim, com a música que o Lucas da Insânica mandou pra gente. Então é isso, e pra encerrar, né, nós vamos ouvir Los Fabulosos Cadillacs com Vos Sabés. É uma banda argentina, para manter a tradição aí das dicas musicais do nosso caro Matias. É homenagem ao nosso querido Martim, que chegou agora. É uma música que, à primeira vista, né, especialmente, né, se você sabe apenas português, né, você pensa que é uma música romântica, uma música sobre namoro, alguma coisa assim, mas não, é uma música sobre o amor de pai para filho, né? Então, nós teremos aí a música do Los Fabulosos Cadillacs, Vos Sabés, em homenagem ao pequeno Martim que chegou hoje. E o Xadrez Verbal volta na semana que vem com mais uma edição. Eu estarei nessa também, porque Martim precisa de papá presente em sua primeira semana. Foi um prazer, será um prazer maior ainda na semana que vem. Seu Felipe, espero ter me saído bem. Vamos esperar o excelente. Vamos aposentar o Matias. Esperemos o feedback dos nossos ouvintes. Feedback deve ter alguém chamado feedbacker, né? Outro dia eu conheci um Ferencváros. Opa. Tudo junto. Ferencváros. Tudo junto? Tudo junto. Caramba. Melhor que o Overat Bright, né, que jogava no Santos. É verdade, teve esse mesmo, tinha me esquecido. É isso.
Então, eu me despeço aqui, Felipe já se despediu dali, e a gente vai ouvir a música dos fabulosos Cadillacs, Vos Sabés. Vamos lá.